Meus amigos, irmãos e irmãs, preparem-se, porque o que eu tenho para trazer hoje aqui nesse vídeo é algo pesado, sério e talvez para muitos são informações impactantes. É porque uma tempestade de revelações está sacudindo os bastidores do meio católico. E o epicentro desse terremoto todo tem nome e se chama Comunidade Canção Nova. Depois que o Ministério Público resolveu investigar a comunidade, o que antes era silêncio e segredo, parece que agora virou um estouro de informações bombásticas. Cada um fala sua opinião sobre o caso. Porém, mais do que qualquer pessoa, aquele que viveu a realidade da Canção Nova pode falar com propriedade e exatidão dos problemas e dificuldades que hoje possa ser o reflexo da consequência do que está acontecendo. Aqui nosso amigo e irmão, ex-membro da Canção Nova, Tiba Camargo, trouxe à tona informações reveladoras sobre um pouco do que aconteceu no passado quando ele estava por lá e que possa ter alguma consequência do que está acontecendo agora. Eu não estou aqui para afirmar nada e também eu não vou fingir que nada está acontecendo diante daquilo que o nosso amigo Tiba disse, porque a própria palavra de Deus nos alerta, porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. E hoje, juntos, nós vamos ouvir e refletir cada detalhe dessas revelações. E eu já aviso, preparem-se, porque o que vocês vão escutar pode mexer completamente com a sua visão sobre tudo isso que está acontecendo. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo não é só sobre um fato sombrio que aconteceu no passado, e sim um despertar no sentido espiritual. Então fique aí, não saia daí, que eu volto logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei! Que a paz do nosso grande Deus esteja com todos vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal onde a verdade sempre vem à tona. E antes de mais nada, já chega deixando o seu like, porque o like fortalece demais o nosso trabalho aqui no YouTube e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então deixa aí o seu like e se você não é inscrito ou inscrita nesse canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações, porque aqui, meus irmãos, os vídeos são frequentemente e sempre eu trago informações que você precisa saber. Uma avalanche de informações que podem estremecer os alicerces da comunidade Canção Nova. Comunidade essa que é conhecida mundialmente pelo seu apostolado que vem convertendo e mudando a vida de milhares de pessoas. Após o Ministério Público entrar com um processo contra a Canção Nova para saber sobre supostas irregularidades, milhares de pessoas se mobilizaram em orações e súplicas pela comunidade e é claro que muitos deram suas respectivas opiniões. Porém, meus irmãos, um vídeo foi lançado na internet do nosso amado irmão, amigo e ex-membro da Canção Nova, Tiba Camargo, que viralizou. Talvez muitos não o conheçam, mas Tiba é um influenciador católico e foi um missionário da Canção Nova durante 17 anos. Alguns anos atrás, ele e sua esposa, Deia, saíram da Canção Nova por vários motivos, e um deles foram até mesmo pessoais por não concordarem de algumas coisas que estavam incomodando o casal, e de lá para cá, eles vêm fazendo um belo trabalho de evangelização, despertando assim valores pela família tradicional que há muitos anos estavam adormecidos por nós brasileiros. E aqui alguns seguidores perguntaram ao Tiba sobre a opinião dele a respeito do processo da Canção Nova e ele deu sua opinião e revelou coisas que muitos ainda não estão preparados para ouvirem, tanto sobre o processo quanto sobre a saída da Canção Nova. Mas aqui eu te convido para prestar bastante atenção nesse vídeo e assistir ele até o final, porque não adianta nada você assistir até a metade e depois colocar nos comentários coisas que não tem nada a ver. Então, meus irmãos, assista com muita atenção, ok? Sobre quererem acabar com a Canção Nova, tem acompanhado? Qual a sua opinião? Bom, gente, não é bem acabar com a Canção Nova. Vou tentar explicar bem resumido aqui, sem expor as pessoas, porque são nomes, pessoas públicas que vocês conhecem, que estão envolvidas na situação. Eu li o processo, tá? Li a defesa da Canção Nova agora por último. O juiz indeferiu o pedido do jogo do Ministério Público. O que o Ministério Público pediu a princípio, o juiz não acatou.
tá? Então não é que é uma vitória da Canção Nova, mas é parcialmente uma vitória. Então vou explicar. O que acontece? Pelo Estatuto há eleições, né, para o governo da Fundação, que mantém toda a obra da Canção Nova, tudo passa pela Fundação, né? Então, é por eleição. Quem elege ali são os membros da Canção Nova, que formam o conselho e a direção da Fundação João Paulo II. Mas só, e que por algum motivo, né, não vou entrar aqui no mérito da intenção, né, por que o Ministério Público fez isso, se ele foi conduzido, se ele foi convencido, ou se foi por convicção. Enfim, o fato é que o Ministério Público entrou com uma ação no juiz para pedir algumas coisas. Entre essas coisas, uma intervenção imediata, através de um interventor na fundação, derrubar os membros do conselho, 7 membros do conselho. O que mais que o Ministério Público pediu? Levantou suspeitas de um repasse da fundação desproporcional, né, um valor desproporcional pelo royalty da marca Canção Nova que é usada. Coisas que sempre foram feitas também há décadas e nunca teve problema, assim, sempre passou por fiscalizações rigorosas e tudo, nunca se constatou nada de irregularidade, né? Pediu a mudança do estatuto da fundação, mas só que o juiz entendeu que não tinha evidências, que carecia de provas para que isso acontecesse, e não cedeu, né? A princípio não, né? Então, se houver outras provas, novidades no processo, pode ser que mude alguma decisão do juiz, mas a princípio indeferiu o pedido do Ministério Público, né? Então, assim, quando as pessoas falam secularizar a Canção Nova, é justamente no sentido da mudança do estatuto, porque o Ministério Público alegou uma interferência indevida da Canção Nova na Fundação João Paulo II, mas é previsto isso em estatuto da Fundação. Então está muito inconsistente, a princípio, a defesa, a tese do Ministério Público, né? Então, assim, não é uma tentativa de destruir a Canção Nova, mas me parece uma tentativa de controle. Quem é que quer o controle da Fundação? Entende? Então, parece que a comunidade, em sua maioria, no seu conselho geral, quer uma coisa, e os atuais que estão na frente da fundação querem outra coisa, né? Então, quando você lê a defesa, é isso que fica muito claro, tá? E por eu ter feito parte da Canção Nova por 17 anos, sei que não é fácil lidar com essa situação lá dentro. E aí, são pormenores assim que eu não vou entrar, que não é uma coisa para se expor publicamente. Mas não é uma relação tranquila, tá? Não é uma relação tranquila, não. É conturbada. Chegou nesse nível, mas depois de um grande desgaste. Agora é o seguinte, eu acho que se a Canção Nova souber aproveitar isso que ela está vivendo hoje para o seu crescimento, amadurecimento, né, ela pode sair ainda mais católica disso. Eu explico por quê, tá? A Canção Nova, muitas vezes, ao longo dessa história, demonstrou uma certa fraqueza na defesa, né, de algumas verdades para preservar a instituição. Fato. Cito exemplos. O padre José Augusto foi para o palco, falou que não votava no PT, né, a questão do aborto e tudo mais. O governo era o PT na época. O que a Canção Nova fez? Protegeu o padre? Defendeu o padre? Não. Entregou a cabeça dele na bandeja, né? E fez nota pública para passar na televisão o tempo inteiro dizendo: não temos nada com isso, não é a nossa opinião, isso é a opinião do padre, a Canção Nova, ou seja, eu lavo minhas mãos. Isso é horrível porque o irmão, o padre que estava ali, que era para ser amparado, ele se sente assim, completamente abandonado pela instituição. Imagina, né? Então, assim, o que deveria ter sido feito? Opa, é o nosso irmão que está aqui, é o filho da instituição e que disse uma coisa verdadeira, coerente. Não tem que fazer nota para dizer que eu não concordo com aquilo, que aquilo não é a opinião da instituição, né? Então, mas é para preservar a instituição, mas é aí que está, né? Então, até onde eu vou para preservar a instituição? Meu limite é onde? Né? Então, a gente não pode abrir mão de princípios, né? Então, outro exemplo que aconteceu agora há pouco tempo, um membro da comunidade chamado Ângela fez um post, publicou uma nota fazendo uma crítica ao padre Júlio Lancelotti, que é um padre de São Paulo problemático, né? Isso deu uma repercussão, o padre colocou a militância dele para combater na internet. E o que a Canção Nova fez? Defendeu a Ângela, amparou a Ângela diante dos ataques que ela estava sofrendo? Não. Entrou em contato com o padre Júlio Lancelotti, essa informação que eu tive, lá de dentro, inclusive, né, para pedir desculpa. E o que a Ângela fez? Não fez nada demais, ela não falou mentira nenhuma. Ela fez uma comparação entre a perseguição que o padre José Eduardo estava sofrendo e os privilégios que o padre Júlio Lancelotti tinha diante da justiça, diante de tudo, apesar de ter aprontado todas, né?
Então, assim, o que é a instituição? A instituição não precisa entrar em combates desse tipo, fazer esse tipo de militância na rede, mas ela não pode desamparar os seus membros que sofrem injustiças, e que foi o caso dessa moça, da Ângela. Ela foi, assim, esculhambada nas redes pela militância, pelo grupo militante desse Júlio Lancelot, entendeu? Ela se sentiu completamente desamparada de todos os lados. Isso não pode acontecer. Eu poderia dar inúmeros outros exemplos, mas que não convém, não é o caso, né? Mas eu quis usar esses exemplos para que entendesse o que eu estou dizendo, tem lastro na realidade, é fato, tá? Então, eu acho que a Canção Nova, se ela aproveitar esse momento e ela entender que ela não tem que negociar com o mundo, né? Não tem que fazer acordos para se livrar e preservar a instituição, eu acho que ela vai se dar muito melhor, né? Primeiro com Deus, depois com a sua própria identidade e missão, né? E eu termino citando o meu caso, por exemplo, por ter optado pelo homeschooling. Canção Nova colocou minha cabeça na bandeja também para o Ministério Público. Então eu fui atendido pela promotora dentro do escritório da Canção Nova, na sala da presidência, com o representante oficial da Secretaria-Geral da Canção Nova ali, e o Ministério Público, com toda a sua fúria, veio para cima de nós, né, porque estávamos fazendo homeschooling. Então, assim, eu era um membro definitivo, 17 anos de comunidade, casado, 3 filhos lá dentro, entendeu? Eu sentia assim, como o padre José Augusto, com a cabeça na bandeja entregue para o Ministério Público, que hoje é esse mesmo ministério que faz um processo desse, querendo tirar da comunidade a autoridade sobre a fundação. Então, o que adiantou para preservar a instituição, entendeu? Colocar a cabeça do padre José Augusto na bandeja, colocar a minha, da minha esposa e da minha família na bandeja para o MP, entende? A da Ângela também a mesma coisa. E aí? Entendeu? Tem com alguns, entre aspas, inimigos não se negocia. Então eu acho que quando a gente preza pela verdade, e eu falo isso, gente, sem dor de cotovelo, de coração, de rancor, nada disso, não tem nada. Eu tenho que agradecer pelo tempo que eu vivi e estou muito melhor agora, com bem tranquilidade, eu te digo. Só para vocês terem uma ideia, eu era vinculado à Fundação João Paulo II, eu e a Déia, né? Mesmo membro da comunidade, a gente tinha uma ligação trabalhista, né? Tem que ter ali entre os membros também, alguns membros têm ligação trabalhista com a Fundação. Quando optamos pelo homeschooling, ainda estávamos lá dentro da Canção Nova, o RH nos chamou e nos demitiu da Fundação. Nos demitiu. Eu falei, o quê? Como assim? Vocês estão demitidos, vocês não podem mais entrar em lugar nenhum, em departamento nenhum que é da Fundação. Quer dizer, tudo era da Fundação. A única coisa que não era da Fundação era a associação pública, que era um terreno do lado de fora da Canção Nova. Ou seja, nós estávamos sendo demitidos por um funcionário de RH, nós com 17 anos de comunidade, membros definitivos, entendeu? Mas por quê? Era um problema diante do Ministério Público, em relação ao homeschooling, nossa liberdade educacional. Então quebra a confiança dos próprios irmãos entre eles, entre si mesmos, né? Há um desconforto, uma insegurança dentro da instituição, porque você não sabe, será que quando a perseguição chegar para mim, eu vou ter irmãos ao meu lado? Eu vou ter pessoas que vão me defender? Ou eles vão me jogar na cova de leão, boi de piranha, né? Joga o boi para as piranhas arrebentar, para a boiada passar. Esse é o termo, né? Então, assim, será que eu vou ser jogado para as piranhas? Essa insegurança que bate, que fica no coração. Então, a pessoa causa uma série de problemas dentro da comunidade. Fora a questão cristã, né? Que fica, assim, incoerente e tudo mais. Então, nesse sentido que eu digo, se a Canção Nova souber aproveitar esse momento, ela sai mais católica disso, né? Então, algumas coisas na história não se justificam. Vou dar outro exemplozinho para vocês aqui. Teve uma época que a Canção Nova começou a colocar programas de TV com políticos. Foi um grande problema, né? O tal Eros Biondini, ok, um cara de Deus, cantor, mas estava ali porque era político. Deu programa para a esposa do Geraldo Alckmin, na época, o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Lula aqui. Paulo não sei o que, lembro, esqueci, lá de Santos, também tinha programa. Gabriel Chalita tinha um programa. E deu até um programa para o Edinho Silva, que era um petista, né, que indicado pelo próprio governo ali, petista, né, do Lula. E aí deu um problema muito grande, porque Roma teve que intervir depois que o programa com Edinho Silva foi no ar. Bispos ligando, aquela coisa. Então, colocaram a Dilma para fazer a leitura na missa, no centro, no Rincão, durante o evento, na época. Entendeu, gente? Quando eu falo não dá para negociar com essas coisas. E antes que alguém pense que eu estou falando sobre esses detalhes, né, coisa que eu nunca trouxe aqui, nunca falei, só para vocês entenderem, antes que alguém pense que seja esse tipo de sentimento, já se passaram 7 anos que eu saí, né? Eu não estou expondo isso aqui porque eu estou machucado com a Canção Nova. Não tem nada disso, né? Eu nunca expus a situação, essas situações pessoais, né, que eu vivi, porque eu nunca achei que esse era o caminho.
né? Eu não tenho que lidar com isso mais, eu não estou mais lá, né? Mas eu vejo que agora esse é o momento de refletir sobre a situação, porque toca diretamente coisas que acontecem internamente na Canção Nova, que isso prejudica a estrutura inteira, né? Então, se a Canção Nova aproveitar esse momento, ela pode sair melhor, sair bem estruturada desse processo todo, né? Então, é isso. Meus irmãos, esse esclarecimento aqui sobre o assunto, ou melhor, o posicionamento do Tiba foi extremamente lúcido, respeitoso e muito claro. Ele aqui abriu o coração pela primeira vez sobre questões muito íntimas. Ele fala de uma ferida que já foi cicatrizada, mas que não deixou de existir. E ele faz isso de uma maneira louvável, e ele aborda também algumas questões como a do padre José Augusto, que não sei se você conhece, mas eu vou revelar para você agora. O padre José Augusto foi o primeiro padre ordenado pela comunidade Canção Nova. E como um excelente padre, um padre fiel, ele prega a verdade. E foi por isso, por ser tão incisivo em suas homilias, que o padre José Augusto foi tirado da Canção Nova, simplesmente porque ele estava falando verdades que as pessoas não queriam ouvir. Além de ser tirado da TV, ele foi tirado também do YouTube. Ele foi parando de gravar as homilias no YouTube. Na verdade, elas pararam de uma vez, onde que chegou ao ponto que não existia mais as homilias do padre José Augusto, no canal oficial da TV Canção Nova. Depois ele disponibilizava, parece que alguns áudios, e outras pessoas começaram a postar as homilias. Mas como eu disse, ele pega a verdade e continuou dando problema. E aí, meus irmãos, o problema foi tanto que o padre José Augusto resolveu parar de gravar as homilias. Ele não queria mais que as homilias fossem gravadas, e quando ele parou de gravar as homilias foi totalmente desolador. E só que, com muita insistência dos fiéis que acompanham o padre José Augusto diariamente, ele resolveu voltar. Então, para quem ainda não sabe, tem um canal que tem a homilia diária do padre José Augusto. Ele voltou a nos apresentar com suas homilias. Mas é lastimável que a comunidade Canção Nova deixou o padre José Augusto, ou seja, jogou ele para escanteio. E além do caso do padre José Augusto, existem outras questões de outros membros que são abordados no vídeo do Tiba, e como ele bem disse, não se negocia com o inimigo. Mas a situação da Canção Nova fica cada vez mais claro que há algo que já começou há muito tempo e que talvez esteja fugindo um pouco do controle. Mas agora é a oportunidade da Canção Nova se fortalecer e sair disso tudo ainda mais católica. É claro, meus irmãos, que erros toda a comunidade comete, e isso faz parte do crescimento, onde separamos o joio do trigo. Somos seres humanos, e o processo de santificação sempre vai passar pelos nossos erros. Agora, meus irmãos, gostaria de saber de vocês, qual a sua opinião sobre esse caso? Nos ajude a evangelizar compartilhando esse vídeo para seus parentes e amigos. Aproveite e deixe seu like, e aqui me despeço deixando meu forte abraço. Até o próximo vídeo, e que viva Cristo Rei!